Olá, começamos mais um Opinião América News. Vamos juntos com os destaques da semana. Algumas notícias que certamente merecem, ser tratadas hoje com um pouco mais de atenção. Eu começo falando sobre o presidente Donald Trump, que em mais uma semana acabou também direcionando algumas de suas falas que antecedem o dia 20 de janeiro, a posse para o seu segundo mandato, e que ganham repercussão internacional. Trump, que tem adotado um discurso, uma narrativa, para muitos até uma retórica bem diferente daquilo que o fez presidente no seu primeiro mandato em 2016, o tal America First, com contornos muito mais expansionistas. As primeiras falas de Trump nessa direção levaram a uma polêmica, a possibilidade dos Estados Unidos tomarem de volta o controle, por exemplo, do canal do Panamá. Trump tem alegado que as condições não são favoráveis comercialmente para os Estados Unidos. Essa questão foi alargada quando Trump também, ao se dirigir ao premier do Canadá, Justin Trudeau, Trump prometeu retaliação econômica para tentar reequilibrar as contas entre Canadá e Estados Unidos. O Canadá, que exporta cerca de 75% dos seus produtos exatamente para os Estados Unidos, com condições, segundo Trump, muito favoráveis ao país canadense. A repercussão foi imediata. De fato, não caiu bem essa possibilidade, até aventada por Trump, de tornar o Canadá o 51º estado americano. Trump chegou até a divulgar nessa semana um mapa alterado, onde o território norte-americano aparecia também com o Canadá dentro do seu território. Parece que é uma briga que só está começando. E para além dessas questões envolvendo, como eu disse, o Panamá e também o Canadá, temos aí a Groenlândia no meio da discussão. A ilha, que tem uma ligação ainda com a Dinamarca, acaba sendo alvo do desejo de Donald Trump. Aliás, isso não é novo, Trump já tentou no passado uma aproximação ou até uma possível anexação da Groenlândia, fazendo com que o território se tornasse um território também ligado aos Estados Unidos. Putin, que tem inclusive uma proximidade, lembrando que a Groenlândia tem uma distância mais ou menos parecida, até Nova York ou até Moscou. Fica bem no meio do caminho entre os dois países. Portanto, uma área bastante estratégica, até mesmo do ponto de vista militar. Putin disse que também tem interesse no Ártico. Os Estados Unidos, para muitos, para além das questões logísticas e estratégicas de reposicionamento na região e até mesmo de composição de bases militares, teria também interesses econômicos, até porque a Groenlândia tem ali terras raras e também tem ali a possibilidade de gerar muitos recursos naturais para quem conseguir fazer a gestão. A Groenlândia, que hoje já tem um formato de governo semi-independente da Dinamarca, mas ainda mantém laços com o país. A ideia seria, uma vez a Groenlândia independente, poder ter um acesso maior para a negociação. Trump apostando alto também nessa questão, que inclusive teve, curiosamente, a participação do seu filho, Donald Trump Jr., que esteve na ilha, esteve alguns dias atrás na Groenlândia, e ao ser questionado, ele disse que estava ali apenas para fazer turismo. E para fechar essas questões envolvendo Trump e a sua nova postura, considerada por muitos, como eu disse,
muito mais expansionista e até surpreendente. Trump, que acabou também, alguns dias atrás, falando que teria a intenção de rebatizar o Golfo do México, chamá-lo agora de Golfo América. Rapidamente recebeu a resposta da presidente mexicana, falando então que, na verdade, os Estados Unidos deveriam ser rebatizados como América Mexicana. Nós vamos acompanhar certamente alguns desdobramentos de toda essa história, ainda antes e após a posse de Donald Trump, agendada para 20 de janeiro. Quero falar também sobre a maior tragédia que acontece nesse instante em Los Angeles, na Califórnia. Nos últimos dias, o estado tem enfrentado uma batalha contra as chamas. São diversos incêndios simultâneos que já fizeram com que mais de 10 mil edificações ficassem totalmente queimadas. Entre casas, estabelecimentos comerciais, uma região comparada a 20 mil campos de futebol já teria sido consumida. Esse incêndio, que ganhou proporções apocalípticas, um rastro de destruição dia após dia, que apesar de ter contado com a colaboração da meteorologia e uma leve diminuição dos ventos, ainda segue ativo e preocupando. Esses ventos, que são conhecidos como os ventos de Santa Ana, acabaram impactando vários condados. Os bombeiros, que têm sido inclusive ajudados por corporações de diversas cidades próximas ali a LA, e até equipes de outros estados que estão se juntando ao combate ao fogo, às chamas, têm enfrentado muitas dificuldades devido à falta de água. Ficou constatado que muitos hidrantes ali da região, das áreas mais atingidas, estavam absolutamente secos. E aí criou-se a polêmica política. O presidente Trump fazendo críticas pesadas à administração do governador Gavin Newsom. Isso porque existia um projeto que acabou não prosperando, de transferência de águas que são derretidas através das geleiras ali na Califórnia, sendo desviadas para a construção de diques, de pequenas represas que poderiam ajudar no fornecimento de água para a população da grande Los Angeles. Isso acabou não avançando, o projeto, mesmo tendo apoio popular, acabou não indo para frente por questões ambientais. O governador Gavin Newsom acabou atendendo a demanda de ativistas do meio ambiente, falando sobre a importância de se manter um pequeno peixe da região que estaria em extinção, um pequeno peixe que tem de 5 a 7 centímetros, chamado smelt, e que ele não sobreviveria em outras condições caso essas águas fossem então desviadas. Muitos acreditam que, se esse projeto tivesse vingado, a situação seria outra nesse momento, até mesmo para o combate aos incêndios. Fica agora a grande expectativa para os próximos dias. O que já se sabe é que esse, sem dúvida alguma, já se torna a grande catástrofe em termos de incêndio de Los Angeles, e talvez vá já se consolidando como a maior e mais cara catástrofe natural em todos os Estados Unidos. E para fechar, falando um pouco sobre Brasil, o Brasil que tem no governo Lula, algumas notícias de destaque nesta semana. Primeiro, a cerimônia de 8 de janeiro, que foi cercada de muita expectativa, que tinha o objetivo de relembrar as manifestações que aconteceram há 2 anos atrás
na Praça dos Três Poderes e que levaram aí a condenação, né, de centenas de pessoas, algo que tem sido inclusive alvo de críticas, até mesmo de alguns juristas, considerando que as penas impostas para muitos desses participantes do 8 de janeiro foram demasiadas e que, na verdade, a justiça não conseguiu contemplar o que teria de fato acontecido naquela data. Mas o governo Lula acabou promovendo um evento que popularmente hoje se fala, né, quando não dá certo, flopou. A presença de autoridades foi esvaziada, os presidentes das casas, né, do Judiciário, da Suprema Corte, da Câmara dos Deputados, do Senado, não compareceram e, acima de tudo, não houve também adesão popular. As imagens mostram, né, que o evento, de fato, não trouxe nenhum tipo de capital político, o que levantou a hipótese, mais uma vez, de que esse governo talvez já estaria vivendo os seus últimos momentos, mesmo ainda com 2 anos a cumprir, ou que talvez esse governo até já tenha acabado. E ainda falando do governo Lula e de algumas atitudes que esse governo acabou adotando ao longo desses 2 primeiros anos, falando sobre a posse de Nicolás Maduro, o presidente venezuelano, que acabou sendo empossado para mais um mandato, ele que já está há 12 anos no poder e que foi reconduzido de acordo com o entendimento de praticamente toda a comunidade internacional para um novo mandato, através de eleições viciadas, fraudadas. Ele não conseguiu comprovar com os mapas eleitorais que de fato teria vencido seu oponente Edmundo Gonzalez. Esse evento também acabou sendo bastante esvaziado em termos de presença de lideranças relevantes do mundo, e o Brasil se fez presente, apesar de Lula não ter comparecido pessoalmente. O Brasil acabou encaminhando, né, a embaixadora. Mesmo assim, a relação entre Lula e Nicolás Maduro não é das melhores, pelo menos como já foi no passado. Logo após a posse, inclusive, Nicolás Maduro ordenou que a fronteira com o Brasil fosse fechada. A fronteira ali que passa pelo estado de Roraima, o que também começa agora a causar um grande mal-estar. Existe um fluxo, inclusive, muito grande de pessoas saindo da Venezuela e tentando a sorte, uma nova vida no Brasil, exatamente por essa passagem. Mas, até então, temos ainda a simpatia de Lula pelo governo venezuelano, que, apesar de manter uma certa neutralidade em público, não desautoriza as medidas de Nicolás Maduro, apesar de não aceitá-lo também como o vencedor das eleições de forma oficial, também não fez o contrário, desautorizando, né, a posse de Nicolás Maduro e dando a legitimidade para o seu oponente Edmundo Gonzalez. Essa relação parece que, como eu disse, não é tão amistosa como já foi no passado, mas Lula parece ainda manter a simpatia por Nicolás Maduro. Aliás, para fechar, eu trago, né, uma frase que Lula acabou, né, proferindo no dia da cerimônia de 8 de janeiro, onde ele disse que sim alguém que preza pela democracia. E numa frase absolutamente desastrosa, Lula disse que ele é um amante da democracia e estabeleceu ali uma relação entre a amante e a esposa, dizendo que os homens, na maioria das vezes, ama mais a amante do que a esposa, o que daria a ele, então, a explicação do quão apaixonado ele é
pela democracia? Mais um escorregão de Lula? Ou seria mais um sincericídio do atual presidente do Brasil? Essas foram as notícias do Opinião América News. Quero te encontrar por aqui, hein? E você, já se inscreveu no canal? Ainda não? Tá esperando o quê? Se inscreve no canal, é muito fácil, não custa nada. A sua inscrição vai dando cada vez mais corpo para o nosso canal. O seu like, o seu compartilhamento, o seu comentário, tudo isso faz com que o nosso canal cresça ainda mais em audiência e que o próprio YouTube também comece a distribuir, apresentar mais o trabalho que nós propomos aqui com os vídeos no Opinião América. Que você tenha uma ótima semana. Valeu demais. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Tchau, tchau.